Olá! Sabe uma das coisas que eu mais vejo no consultório e que mais gera dúvida é a tal da pressão alta, a hipertensão. E hoje a gente vai conversar sobre ela, mas de um jeito bem simples, para todo mundo entender. Porque no final das contas, a informação é a nossa melhor ferramenta para cuidar da saúde. E essa pergunta já bota o dedo na ferida, né? Por que um nome tão pesado como assassina silenciosa? É porque a grande armadilha da pressão alta é justamente essa. Ela raramente dá um sinal de que chegou. Ela age em silêncio e é por isso que entender como ela funciona é o primeiro passo para a gente se proteger. Então, bora entender o que acontece lá dentro do nosso corpo. Para começar, o que raios é essa tal de pressão arterial? Eu garanto que é bem mais simples do que parece. E saber isso é a base para a gente assumir o controle. Vamos usar uma comparação bem do dia a dia, o encanamento da nossa casa. Pensa que o coração é a bomba d'água e as artérias são os canos por onde o sangue passa. A pressão arterial, então, nada mais é do que a força que esse sangue faz na parede dos canos a cada batida do coração. Agora, imagina essa bomba trabalhando com uma força muito alta o tempo todo. O que acontece com os canos com o passar dos anos? Pois é, eles começam a sofrer. Beleza. E aqueles dois números que a gente sempre vê quando mede a pressão? O número maior é a pressão máxima, que a gente chama de sistólica. É a força total no exato momento em que o coração aperta para jogar o sangue para frente. Já o número menor é a mínima, a diastólica. É a pressão que sobra ali nas artérias quando o coração dá aquela relaxada entre uma batida e outra. E olha, os dois são super importantes. Tá, e qual é o número que acende o sinal de alerta? Seguindo as diretrizes médicas aqui do Brasil, é o seguinte: se a pressão medida lá no consultório está dando sempre igual ou mais que 140 por 90, o famoso 14 por 9, aí a gente já considera que é hipertensão. Certo, agora a gente chega no ponto mais crítico. Por que essa condição é tão perigosa, principalmente se a pessoa não sente absolutamente nada? É aqui que o apelido assassina silenciosa faz todo o sentido do mundo. O perigo não é o que a gente sente, mas justamente o que a gente não sente. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. A gente tem mania de pensar assim, se não tá doendo, tá tudo bem. Com a pressão alta, essa lógica se inverte completamente. O grande problema não é sentir alguma coisa, é não sentir nada enquanto, quietinha, lá no silêncio, a doença vai danificando o corpo. E essa imagem mostra bem o mapa desse estrago. Imagina essa pressão alta como uma marretada, sabe? Uma marretada constante, silenciosa, dia após dia. Lá no cérebro, ela vai enfraquecendo um vaso sanguíneo até ele estourar, e aí vem o AVC. No coração, ela o força a trabalhar tanto, mas tanto, que ele cansa, ele pode falhar ou até levar a um infarto. E os rins, que são filtros super delicados, essa força toda vai destruindo eles aos pouquinhos. É um ataque em câmera lenta nos nossos órgãos mais vitais. Então, o ponto-chave que todo mundo precisa entender é este. Não é aquele pico de pressão que dá quando a gente leva um susto ou fica com raiva que causa o estrago maior. Não, o problema é a pressão que fica alta todo santo dia, por meses, anos. É uma maratona de agressão ao corpo, não é uma corridinha de 100 metros. Aí vem a pergunta que eu sempre ouço. Doutor, mas por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? Olha, a verdade é que a hipertensão tem várias causas, não é uma coisa só. Vamos entender agora quais são os gatilhos que vão desde a genética que a gente não controla até as escolhas do nosso dia a dia. E a parte boa é que em muitas dessas escolhas a gente pode mexer. Vamos dar uma olhada nos principais fatores. O sal em excesso, ele age como uma esponja, sabe? Segura a água no corpo, aumenta o volume do sangue e pronto, a pressão sobe. Falta de exercício e sobrepeso. É como se o coração tivesse que carregar uma mochila pesada o dia inteiro. Ele precisa fazer muito mais força. E claro, tem a genética. Se na sua família tem gente com pressão alta, o seu sinal de alerta tem que estar ligado desde sempre. Mas aqui vem a melhor parte. A pressão alta tem controle. Chega de falar do problema, vamos focar na solução. É totalmente possível, sim, pegar as rédeas da situação e ter uma vida longa, com saúde, uma vida plena. Olha só como a escolha fica clara aqui. De um lado, tem o caminho do risco. O sofá, o saleiro na mesa, a comida industrializada. Do outro lado, o caminho do cuidado. Se movimentar, comer comida de verdade, beber água. E não precisa ser uma mudança radical da noite para o dia, não. São pequenas trocas, todo dia, que, somadas, protegem a nossa vida de um jeito incrível. E se a gente precisar de um lembrete bem forte para agir, é este aqui. A falta de dor não significa falta de perigo. É exatamente por isso que descobrir e tratar é tão importante.
Deixar a pressão alta para lá é brincar com a própria vida. O tratamento, para funcionar de verdade, se apoia em 2 pilares. Eles andam juntos, um não anula o outro. A mudança no estilo de vida, nos hábitos, ajuda o remédio a funcionar melhor. E o remédio protege o corpo enquanto esses novos hábitos vão se firmando. Um não funciona direito sem o outro, entendeu? Então, qual é o plano de ação? O passo a passo. Primeiro, conheça seus números. Vá lá e meça sua pressão. Segundo, adote um estilo de vida mais saudável, aos pouquinhos. Terceiro, siga o que o médico passou, direitinho. E o quarto passo, esse é onde muita gente erra e é um perigo. Nunca, jamais, pare o remédio por conta própria. Sabe aquela ideia de, minha pressão normalizou, não preciso mais? É a maior cilada. É como fechar o guarda-chuva no meio do temporal só porque não está se molhando. Ué, você não se molha justamente por causa dele. O remédio está funcionando. E eu quero fechar com esta mensagem, que é de esperança, de poder. A hipertensão é uma condição crônica. É para a vida toda, sim, mas ela não é uma sentença, de jeito nenhum. Com tratamento, com cuidado, o controle é totalmente possível. E dá para ter uma vida ótima, com muita qualidade. Tudo isso que a gente conversou aqui é informação poderosa, mas ela só vira poder de verdade quando a gente faz alguma coisa com ela. Então, meu pedido final é bem simples. Conheça seus números, converse com seu médico, não tenha vergonha de perguntar, seja o protagonista da sua saúde, cuide bem dela, porque ela é, sem dúvida, o bem mais precioso que a gente